Vírus. Um vírus, ao ser executado, copia-se modificando outros programas de computador e inserindo seu próprio código nesses programas. Se essa implementação for bem-sucedida, as áreas afetadas são consideradas infectadas. Assim como os vírus biológicos, os vírus geralmente precisam de um programa hospedeiro no qual seu código será contido, e quando esse programa é executado primeiro, ele executa seu próprio código, causando infecção e danos. Normalmente, causa prejuízos levando a falhas no sistema, corrompendo dados e consumindo recursos do computador. Ele aumenta os custos de manutenção ou até rouba informações pessoais. Trojan. O Trojan é qualquer malware que engana o usuário sobre seus verdadeiros objetivos disfarçando-se como um programa legítimo. Os Trojans geralmente se espalham por meio de alguma forma de engenharia social, como quando o usuário é enganado para seguir instruções em um e-mail ou clicar em um anúncio falso. O dano causado pelos Trojans depende do malware específico, já que este termo apenas descreve como ele penetra no computador. Diferentemente dos vírus ou vermes, os Trojans geralmente não tentam se infiltrar em outros arquivos ou se espalhar de outra forma. Malware. Malware é tudo aquilo que foi intencionalmente criado para causar interrupções no funcionamento do computador, vazar informações privadas, obter acesso não autorizado a informações ou sistemas, ou algo que impede o acesso à informação ou que de qualquer outra forma compromete a segurança e a confidencialidade do usuário. Se atender a pelo menos um desses critérios, é considerado malware. Verme. O verme é um malware autônomo que se multiplica para se espalhar para outros computadores. Para isso, na maioria das vezes, ele usa a rede de computadores confiando em falhas de segurança no computador-alvo para obter acesso a ele. Quando esses novos computadores infectados pelos vermes estão sob controle, o verme continua a escanear e infectar outros computadores usando esses computadores já infectados como portadores. Esse comportamento continuará exponencialmente aumentando a replicação do verme. Eles quase sempre causam algum dano à rede, mesmo que apenas aumentando a carga sobre ela, enquanto os vírus quase sempre danificam ou alteram arquivos no computador-alvo. Muitos vermes são projetados exclusivamente para se espalhar sem tentar modificar o sistema pelo qual passam. Malvertising. Essa é uma técnica que utiliza anúncios em sites de boa reputação para distribuir malware. Isso é feito para direcionar ataques a usuários da web que de outra forma não veriam os anúncios devido a bloqueadores de publicidade ou medidas de segurança adicionais. Em geral, eles podem ser facilmente disseminados globalmente, afetando um grande número de sites legítimos sem comprometê-los diretamente. Uma característica interessante dos vírus transmitidos através de malvertising é que eles não requerem nenhuma ação do usuário, como cliques para comprometer o computador, e nem utilizam vulnerabilidades no site. Trojan de acesso remoto. Esse tipo de malware permite que um hacker controle o computador remotamente via internet. Quando seu computador é comprometido, o hacker pode mover o cursor do mouse, digitar algo, ver através da sua webcam e gravar o que é capturado. Na maior parte do tempo, ele permanece inativo, atuando como uma ferramenta para obter suas informações pessoais. Backdoor. Este termo se refere a qualquer método pelo qual usuários automatizados e não autorizados podem contornar as medidas de segurança comuns quando já estão dentro do sistema. Os cybercriminosos podem usar métodos para roubar dados pessoais e financeiros, instalar malware adicional e sequestrar dispositivos. Spyware. O spyware é um tipo de malware que infecta seu computador e secretamente coleta informações sobre você, incluindo os sites que você visita, o que você baixa, seus nomes de usuário e senhas, informações de pagamento e os e-mails que você envia. Após coletar essas informações, elas geralmente são enviadas ao cybercriminoso, que pode vendê-las ou usá-las de alguma forma. Rootkit. Um rootkit é um programa ou conjunto de ferramentas maliciosas que fornece ao invasor acesso remoto e controle sobre o computador. Embora esse tipo de software tenha algumas aplicações legítimas, como fornecer suporte remoto ao usuário final, a maioria é usada para introduzir vários tipos de malware no sistema da vítima ou utilizar o sistema para ataques subsequentes à segurança da rede. Os rootkits frequentemente evitam a detecção ao desativar o software antivírus. Sua remoção pode ser difícil ou até praticamente impossível, especialmente quando estão no kernel, que é uma parte central do sistema operacional do computador e geralmente tem controle total sobre tudo.
Ransomware. Esse é um tipo de malware que bloqueia permanentemente o acesso ao computador da vítima, a menos que um resgate seja pago. Enquanto alguns ransomware simples podem apenas bloquear o sistema sem danificar os arquivos, o malware avançado utiliza um método chamado Decrypt Ransomware. Ele codifica os arquivos da vítima, tornando-os inacessíveis, e exige um resgate para desbloqueá-los. DDoS. DDoS ocorre quando um hacker tenta tornar um computador ou conexão indisponível, geralmente sobrecarregando o computador ou recurso-alvo com arquivos e solicitações em excesso, tentando sobrecarregar o tráfego de entrada e bloquear o acesso para a maioria ou até mesmo todos os pedidos legítimos. Normalmente, o tráfego vem de várias fontes diferentes, que na maioria dos casos são outros computadores infectados usados como bots em uma botnet. Adware. Este termo geralmente é usado para descrever o malware que se instala no seu sistema sem o seu conhecimento, muitas vezes ao baixar outro software, e exibe anúncios enquanto o usuário navega na internet. Alguns deles também funcionam como spyware, coletando dados para venda ou uso em publicidade direcionada. Os mais reconhecíveis abrem anúncios na janela do navegador. Hijacker Browser. É um software indesejado que altera as configurações do navegador web sem a permissão do usuário para inserir anúncios indesejados, alterar a página inicial ou até mesmo a configuração do motor de busca. Muitos programas de hijacker browser são instalados acidentalmente ao instalar outro software que os inclui no pacote de instalação. Frequentemente, esses pacotes não possuem instruções de remoção ou são apresentados de forma a confundir o usuário comum e induzi-lo a instalar software adicional indesejado. Miner. O principal objetivo é ganhar o máximo possível com criptos e permanecer o mais invisível possível. Se o seu computador se tornar vítima desse tipo de sistema, ele ficará muito lento e a longo prazo corre o risco de danificar alguns de seus componentes. Phishing. Esse é um tipo de fraude onde os criminosos enganam as pessoas para que revelem informações confidenciais ou instalem malware. Isso geralmente ocorre por e-mail, onde o criminoso se passa por uma fonte confiável, como seu banco, e envia a vítima para um site que imita o real. Assim que a vítima faz login com sua senha, ela é enviada imediatamente para o criminoso. Isso também pode ser feito por meio de ligações telefônicas ou mensagens SMS, onde o criminoso falsifica seu número para parecer que vem de uma instituição legítima. Rogue Software. Esse é um tipo de fraude na internet que engana os usuários, fazendo-os acreditar que há um vírus em seus computadores, tentando convencê-los a pagar por ferramentas falsas de remoção de malware. Geralmente é disseminado através de publicidade maliciosa. Malware híbrido. Esse termo se refere ao uso moderno por criminosos de 2 ou mais tipos de malware em um único ataque. Na maioria dos casos, essas combinações consistem em trojans e vermes, ou adware e vírus. Fileless. Esse malware existe exclusivamente baseado na memória do computador como na RAM. Por isso não grava nenhuma parte de sua atividade no disco rígido do computador, dificultando sua detecção e deixando poucas evidências de seu uso. É popular entre hackers para operações rápidas e discretas, como a coleta rápida de dados, sem deixar muitos rastros, já que a maioria deles se apaga após a reinicialização do computador. RAM Scraper. Normalmente é usado para descrever tipos de malware que se instalam em sistemas de ponto de venda para coletar informações pessoais como números de cartões de crédito e PINs dos consumidores.